Neemias, capítulo 4, do primeiro verso ao 14. Diz assim o Senhor em sua palavra: Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles muros, daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neste meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos construir o muro. E os nossos inimigos diziam: Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: Para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém. Meus irmãos, o capítulo 4 de Neemias é um resumo do que eles enfrentaram durante aqueles 52 dias de reconstrução. O que nós temos visto, que humanamente falando, era impossível que aquilo acontecesse. Mas se já não bastasse da impossibilidade do desafio da reconstrução, nós vemos aqui o que é comum. O que é comum sempre quando o povo de Deus se engaja na obra de Deus. O que é comum? A oposição inimiga, a reação dos inimigos em relação à reconstrução, ou ao povo de Deus quando se engaja a fazer algo. Eu quero ler um comentário que eu achei muito interessante acerca dessa oposição inimiga diante de qualquer posição que nós tomamos daquilo que Deus nos chamou para fazer. Diz assim, abre aspas: A oposição à obra de Deus sempre tem uma origem além de seus veículos humanos. Os oponentes são movidos por poderes mais sombrios, poderes que odeiam a Deus. Isso não quer dizer que toda oposição que encontramos seja satânica ou que sua ocorrência seja garantida por nossa piedade. Nós cristãos, às vezes, também sofremos oposição porque somos carnais e estúpidos. Fecha aspas. Meus irmãos, muitas vezes, nós cristãos, como foi dito na liturgia de abertura, sofremos a oposição. Mas nem sempre é por causa do Evangelho. Muitas vezes a oposição que sofremos é pela ausência do Evangelho. Nós não estamos tendo a sabedoria que deveríamos ter, especialmente na nossa reação contra a oposição. E Neemias é um exemplo para nós aqui. O que fazer diante da oposição? O que fazer diante do sofrimento que nos causam, muitas vezes injustas,
sofrimentos injustos, mas muitas vezes porque merecemos, porque não agimos com sabedoria ou com discernimento, como deveríamos ser. Nós deveríamos ser o povo mais sábio que existe no planeta. Nós deveríamos ser as pessoas que mais influenciam, ao invés de sermos influenciados. O problema é que nós não buscamos a dependência que Neemias buscava. E toda a organização, toda a sabedoria, toda a estratégia de Neemias não era dele. Ele recebia. E está à disposição de você. Está à minha disposição. O problema não é com a fonte. O problema somos nós, que não bebemos da fonte. E Neemias, imperfeito, nós vamos ver isso, como você e eu, mas é um modelo para nós, em relação à oposição. Que não sejamos estúpidos, e que não venhamos a sofrer por falta de sabedoria diante da oposição. Olha o primeiro verso. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Mas antes, o que levou esse homem a ridicularizar? A fúria, e não é novidade. Sambalate furioso? Não é novidade, não é verdade? Não é verdade? Estou sendo redundante. A primeira vez que Sambalate ficou furioso foi no versículo 9, no capítulo 2, quando ele apenas ouviu que alguém queria o bem do povo de Israel. Vocês estão lembrados? Ele já ficou furioso. E Neemias, graças a Deus, Neemias teve a sabedoria de pedir aquelas cartas, porque se ele não pede as cartas para o imperador, ele nem sequer chegava em Jerusalém, muito menos iria se engajar na reconstrução, por causa desse inimigo. Sambalate aqui, meus irmãos, representa o próprio diabo. Ele é malévolo, e nós vamos ver que ele não pega leve. E essa fúria, sem dúvidas, qualquer fúria, nós já vimos isso, qualquer fúria contra o povo de Deus, uma fúria injusta, contra a obra de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, a santidade do nome de Deus, vem do inferno, acredite nisso. No verso 19, do mesmo capítulo 2, Sambalate, ele vai e faz um ataque. Ele faz um ataque àqueles judeus, e ele os acusa de rebeldia. O que vocês estão fazendo é rebeldia, porque o imperador já havia falado para embargar essa obra, e vocês insistem, vocês estão sendo rebeldes. E aí ele usou uma estratégia que nós já vimos, que era o desânimo. Mas falha, a sua estratégia falha, mas ele não para por aí. E se antes ele estava enfurecido apenas por ouvir, e aquela fúria levou ele a ridicularizar e tentar desanimar, ele continua, porque ele está vendo que aqueles muros realmente já está chegando quase pela metade. Falhou a sua tentativa de desânimo. E aí ele vem com uma outra estratégia, dentro também da questão de ridicularizar. E aqui, meus irmãos, essa é uma estratégia que normalmente funciona. A maneira mais fácil de você se opor a algo que você não gosta é ridicularizar. É interessante que a palavra diz que na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria. Ele agora não vem só acompanhado de Tobias, ele traz um exército. Em outras traduções, esses poderosos é o exército de Samaria. Ele traz uma audiência. Já perceberam que quando as pessoas querem ridicularizar a outra, ele faz de maneira pública? Ele não faz um particular. E isso é um aspecto de covardes. Ou, infelizmente, a covardia tem tomado uma outra posição, que as pessoas fazem de maneira pública, mas social. Elas nem sequer saem mais de casa, e elas permeiam o seu veneno através das mídias. E Sambalate, como não tinha WhatsApp, não tinha aqui ainda o YouTube, não podia fazer uma live, ele faz presencialmente. E também não estava usando nem máscara, nem precisava de distanciamento. Ele traz o mutirão de Samaria, para fazer com que o peso daquele ridículo que ele ia expor o povo, realmente ferisse o povo de Deus. Olha comigo algumas perguntas que ele faz. Seu primeiro ataque, ele direciona a uma fraqueza daquele povo, com o intuito de humilhá-los. Olha a pergunta dele, continuando. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro?
Meus irmãos, guarde bem isso. Talvez você já tenha ouvido ou percebido que talvez o inimigo ele use uma mentira contra você. Não, você está enganado. Ele vai usar até mesmo verdades contra você. Verdades acerca de você, especialmente algo fraco que é verdadeiro acerca de você, para te humilhar, para te derrubar. Isso não é novo. O diabo já tinha feito isso mais tarde com Jesus. Ele usando não só a verdade, mas a própria palavra para tentar o Deus da palavra, o próprio Deus encarnado. E aqui, Sanbalat, ele usa o veneno, esse veneno dessa primeira flecha nas suas palavras, judeus frágeis ou fracos. De fato, meus irmãos, ele não está usando aqui uma mentira, de fato, eles eram fracos, poucos, frágeis. Era um muro que nós já vimos de mais de 2,5 ou quase 4 quilômetros de circunferência. Eram poucas pessoas e não eram treinados, não eram pedreiros experientes. Nós vimos que até mulheres, governadores, nós vimos que ourives, pessoas que não estavam habituadas com o serviço pesado, se engajaram naquela obra. Era um povo fraco, isso era fato. Aquele muro havia sido tentado pela reconstrução de pessoas mais capazes e falharam. E Sanbalat ele vai fazer exatamente isso. Ele vai atacar a fragilidade do povo. E o povo sabia que o que ele estava dizendo era fato. O pior é isso. O pior é quando você não só sofre a humilhação do seu inimigo, mas você ainda tem que concordar com ele. E é exatamente o que Sanbalat está fazendo aqui. Abre aspas. Você não precisa exagerar para ferir. É necessário apenas escolher uma verdade sobre a qual seu inimigo é sensível. Fecha aspas. Como alguém tão fraco esperava reconstruir os muros da cidade? Se coloque no meio do povo. Se coloque junto com Neemias. Talvez você tenha sonhado ou começado uma obra que talvez seja algo que Deus colocou no seu coração e você desistiu. Porque você conhecia muito bem as suas fragilidades e alguém, usado pelo diabo, foi e falou algo que realmente, embora era verdade, você confiou mais do que naquilo que Deus havia te chamado para fazer. Nós temos essa facilidade de começar muita coisa e terminar poucas. Mas no meio do caminho, lembre-se, ou olhe para o passado, quantas vezes poucas pessoas apareceram para te apoiar em algo, mas a multidão para te desanimar, para te ridicularizar, mesmo falando verdades. Então nem sempre toda verdade constrói, pelo contrário, depende da boca de quem diz a verdade. Imagina Sanbalat dizendo: o que vocês pensam que estão fazendo, seus fracos judeus? Já tentaram fazer isso antes e falharam. Por que vocês pensam que são diferentes? Olha para a história da nossa igreja. Quantos já passaram aqui tentando fazer algo diferente e falhou? Por que vocês acham que isso ainda vai dar certo? Porque acham que vocês são diferentes? No versículo 10, nós podemos perceber como aquele ataque já estava permeando. Olha comigo o versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. O desafio é enorme, há muito entulho. Pessoas poucas por trabalho. E para somar isso, a oposição dos inimigos. Estamos cansados. Olha a segunda flechada de Sanbalat, na sua pergunta. Irão oferecer sacrifícios? Primeiro ele ataca uma fraqueza que de fato era daquele povo. Agora sabe o que ele está atacando? A fé daquele povo. Com essa pergunta, irão oferecer sacrifícios. Aqui a intenção dele é exatamente ridicularizar a fé deles no Deus pelo qual eles acreditavam que tinha chamado Neemias e eles para aquela boa obra. É isso que ele faz. Nas palavras de um comentarista, é como se Sanbalat estivesse dizendo: esses fanáticos vão orar até o muro se levantar? É isso que ele está fazendo com essa pergunta. E ele agrega ainda mais: irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Sabe o que ele está fazendo agora? Exagerando. Agora ele parou de usar a verdade e ele começa a exagerar. Não se esqueça que todo exagero é mentira,
porque você está dizendo mais do que a verdade. E aqui ele está usando a mentira, ele está usando o exagero. Na verdade, o que estava queimado? As portas, e não os muros, não as pedras. Ele está tentando levar o povo a ver mais do que era a realidade. É interessante, quando nós estamos desanimados ou sendo ridicularizados, a gente começa a ver a situação como ela não é. E como uma cereja no topo do bolo envenenado de Sambalate, nós vemos agora o escárnio de Tobias. Olha comigo no versículo 3. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Agora Tobias, como eu disse, essa cereja no topo desse bolo envenenado, nas palavras de Sambalate, ele quer atacar a qualidade do muro. Ele quer dizer que uma raposa, só uma raposa, se ela subir no muro desses judeus, ele desaba. Eu não sei se você já assistiu filmes medievais, eu gosto muito. E normalmente nos filmes medievais, toda cidade tem uma muralha ao redor dela. Para você fazer um buraco naquela parede, você precisa de armamento pesado, você precisa de soldados focados em fazer um buraco. E é interessante que quando eles não conseguem colocar aquelas escadas, para subirem e entrar na cidade, eles fazem buracos, ou para passar o soldado, ou para que eles consigam subir, escalar a muralha. São as brechas. Imagina a quantidade de energia, de foco para fazer isso numa muralha. E Tobias diz que simplesmente uma raposa podia fazer isso, não só para entrar, mas para derrubar toda a muralha. Um ataque à fraqueza de quem eles eram, um ataque à fé que possuíam, um ataque à obra que empreitaram. Como você reagiria? Mas como Neemias reagiu? Interessante que dessa vez ele não retrucou, como da primeira vez que Sambalate havia acusado aqueles judeus de rebelião. Dessa vez, Neemias ora, diante de toda humilhação pública, ele busca em oração. Ele busca a ajuda do alto. E como um ser humano imperfeito, ele faz uma oração de raiva, de ira. Ele está indignado. E graças a Deus que Neemias não tinha sangue de barata, porque cristãos não têm sangue de barata. Cristãos, diante da injustiça, mesmo que seja socando a si mesmos, eles fazem alguma coisa. Não existe cristão pacifista. Existe pacificadores, não pacifistas. E Neemias faz uma oração que nós chamamos de imprecatória, uma oração de maldição. E olha a palavra de Deus, que, inspirada pelo Espírito, nos dá esse vislumbre no coração de um homem que, sem dúvidas, falou consigo mesmo. Eu acredito que Neemias nem orou de maneira audível. Eu acredito que ele orou no coração diante de Deus, mas ele abriu, ele rasgou o seu coração, ele foi sincero, sem cera diante de Deus, diante daquela humilhação pública. No versículo 4 a 6 ele diz assim: ouve-nos, ó Deus. Talvez essa parte ele tenha dito audível, porque ele fala: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Porque sem dúvida ele quis se compadecer com o povo, assim como ele se compadeceu em dizer: pecamos. Assim como ele se compadeceu dizendo: vamos construir, aqui ele também se compadece dizendo: fomos desprezados. Eu recebo a humilhação como esses judeus. Aí acredito que aqui ele faça uma oração em silêncio, ou silenciosa, ou talvez não, isso é só algo pessoal. E ele vai dizer: faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Aqui nós vemos aonde tem que ser a fonte, sua e a minha, de qualquer indignação diante da injustiça. Nós temos que ter uma ira santa. Nós temos que ter uma ira santa. Uma ira santa é quando você vê uma injustiça, não uma injustiça pessoal, ou uma injustiça causada a alguém, mas a injustiça que
atinge a glória de Deus, o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. E é isso que move a ira de Neemias. É isso que levou Neemias a chorar em primeiro lugar. Lembra? Um homem que ainda não havia pisado em Jerusalém. Agora ele recebe essa afronta como se fosse o seu próprio nome. MacArthur vai dizer algo maravilhoso nesse sentido. Diz assim, abre aspas: Neemias reconheceu que o perdão não é concedido àqueles que se opõem à vontade de Deus, mas àqueles que se submetem avidamente à sua vontade. Fecha aspas. E meus irmãos, isso acontece quanto mais você aproxima da santidade de Deus, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você reflete do caráter do seu filho, porque essa é a vontade universal de Deus para todos os seus filhos, mais aquilo que incomoda Deus, mais aquilo que leva a Deus a estar indignado com qualquer injustiça, é inevitável que aconteça com você. Você quer um exemplo? Quando Moisés fica 40 dias, 40 noites recebendo diretamente de Deus a sua lei, Deus manda Moisés descer, porque ele iria fulminar aquele povo. E Moisés, um tipo de Cristo, ele intercede em favor do povo. E Deus desvia a ira do povo, graças à intercessão daquele homem, que mais tarde nós sabemos que ele só representava o profeta, de acordo com o Deuteronômio capítulo 18, que era o próprio Cristo que viria. Então Moisés estava simplesmente sendo um tipo de Cristo. Mas é interessante, aquele mesmo Moisés que intercedeu diante de Deus, e Deus poupou o seu povo, ele chega diante do acampamento e quebra a lei de Deus, porque ele fica indignado como aquele povo havia se corrompido, feito uma estátua, ou melhor dizendo, uma figura de um bezerro de ouro, e se curvando e adorando, como se aquele bezerro de ouro fosse o responsável pelo êxodo. Não é interessante? Como é que você explica? O mesmo homem que tem a compaixão diante de Deus, agora fica indignado com o povo a ponto de quebrar a lei de Deus. É porque Moisés estava com o próprio Deus, meus irmãos. É porque Moisés simplesmente refletiu o caráter de Deus diante do pecado. Você não faz paz com o pecado, você declara guerra contra o pecado e qualquer consequência dele nesse mundo. Do contrário, você não tem ideia do que é ser cristão ainda. E isso não é só na nossa vida pessoal, isso atinge a nossa vida social, a maneira com que nós reagimos diante da injustiça. E aqui, Neemias, como eu e você, apesar dele ter falhado, de uma certa forma, impedir que Deus não perdoasse aqueles homens, mas de outra forma ele está fazendo o que eu e você deveríamos fazer com a ira, na verdade. Ao invés de você falar para alguém ou de alguém na sua ira, você deveria falar para Deus, com Deus, sobre a sua ira, a respeito da pessoa pelo qual você está irado. Aqui nós temos um princípio bíblico. Eu diria que você pode falar mal das pessoas, você pode falar mal de quem você quiser. A questão é com quem você fala. A questão é com quem você fala. Porque se você fala mal de alguém que você tem algum problema, seja ele seu inimigo ou não, com Deus, sem dúvidas, depois que você verdadeiramente orou, Deus tratou seu coração a ponto de você perdoar aquela pessoa e orar por ela. E aí eu duvido que você vai falar dela para outra pessoa. Então fale de quem você quiser, desde que seja primeiro para Deus. E eu duvido, se de fato você abrir o seu coração diante de Deus, como Neemias fez, eu duvido que você vai sair de onde quer que você esteja orando e vai falar mal de alguém. Então você não orou. Você não orou de fato. E olha o resultado, quando Neemias foi sincero e abriu o coração dele diante de Deus. Olha o resultado. Neemias não para de trabalhar. Versículo 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias não se deixou ser consumido, nem pelo ridículo que lhe havia sido exposto, e nem pela ira gerada no seu coração diante daquela humilhação. Ele não se deixou dominar, ele se dominou. E sem dúvida o Espírito Santo deu a ele o domínio próprio para isso. Ele não caiu na armadilha de Sambalate,
em fazer com que, de novo, aquela reconstrução fosse interrompida como da primeira vez. Meus irmãos, qual a diferença da primeira intenção dos judeus em reconstruir e a segunda? Neemias é o melhor? Não, graça. Graça. Nada que Neemias tenha tido, que ele não tenha recebido, assim você e eu. Graça. E olha que interessante, eles continuam trabalhando, e o povo de olho em Neemias. Se Neemias descer daqui, dá uma na cara de Sanbalate, vamos com ele, porque ele já tinha conquistado o coração daquele povo. Mas imagina, eles observando Neemias, orando, e talvez, sem dúvidas, chorando, mas trabalhando, tijolo após tijolo, argamassa após argamassa. Deixa o inimigo falar, deixa o cachorro latir. Cachorro que late não morde. Mais tarde a gente vai ver que Sanbalate vai tentar morder. E aí nós vamos ver o exemplo de Neemias também. Mas deixa o inimigo latir. Vamos trabalhar. Para variar, qual que é a reação inimiga? Mais fúria ainda. Mais fúria ainda. Nós vamos ver o ódio dos inimigos diante do sucesso daquele projeto. Olha o versículo 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Agora eles começam a ameaçar, porque eles querem usar a última arma. Ridicularizá-los não deu certo. Tentar fazer com que Neemias perdesse a cabeça não funcionou. Vamos então usar a nossa última arma, o medo. Meus irmãos, se o desânimo não te paralisa, acredite que o medo pode fazer isso. E é exatamente o que eles fazem. Ameaçam o povo. E não só ameaçam, olha o versículo 7. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram, de novo, furiosos. Verso 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. E para piorar, nós somos informados daquela lista que nós vimos na semana passada, no capítulo 3, existia um grupo de pessoas que não se engajaram na obra. E agora a gente vai ver o que eles fazem. Olha aí comigo o que esse pessoal vai fazer no versículo 12. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. 10 vezes esse pessoal perdeu a oportunidade de ajudar na reconstrução, mas eles foram lá para levar a notícia ruim. 10 vezes. E aqui não são palavras de encorajamento, pelo contrário, eles até tinham boa motivação por um lado de alertá-los, mas sem dúvida isso piorava ainda o pânico, o medo das pessoas diante do ataque inimigo. O que fazer? O que fazer, Neemias? E agora, Neemias? Todo mundo olhando para o líder. Verso 9. Agora não é só Neemias. Verso 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Quando eu li esse versículo 9, eu lembrei de Salmo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Não tem problema você ter medo. É natural a nossa natureza, especialmente depois da queda. A questão é o que você vai fazer com esse medo? Você vai continuar trabalhando ou vai ser paralisado por ele? E o segredo não é você continuar como se você tivesse condição de fazer, mesmo estando com medo. É aonde você coloca a sua confiança. E Neemias faz isso. Nós oramos, como salmista. Mas eu, quando estiver com medo, o medo é real. Não é psicológico, não é coisa da sua cabeça, é real. Mais cedo ou mais tarde. Mas quando você estiver com medo, confie. Confie. Neemias confia ao invés de temer. E eu acredito que eles estavam com medo. Eles eram minoria. Mas o temor dele, ele tinha um temor maior, ou melhor dizendo, por alguém infinitamente maior do que aquele exército inimigo. O próprio Deus. Por isso ele ora, mas olha só que interessante. E aqui outro princípio bíblico para nós, muito prático. Ele ora, mas ele faz algo.
Eu vou usar alguns exemplos aqui. Não sei se vocês já perceberam. Capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz assim: então orei e disse ao rei. Ou seja, ele orou e fez algo. Capítulo 4, verso 4 e 6, é o que nós vamos ver aqui. Ouve ao nosso Deus, ele orou, depois fomos reconstruindo os muros. Ele orava e fazia. E terceiro, versículo 14, capítulo 4, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem. Um teólogo vai chamar de associação Kidner. É um teólogo que eu gosto muito, ele vai dizer que é a associação entre o céu e a terra que Neemias faz. Ou seja, ele confia, mas ele também organiza, ele também trabalha. Então, meus irmãos, não existe para nós a famosa falácia: eu estou orando. Tá, mas o que você tem feito em relação ao que você está orando? O que realmente você acredita que é de Deus, e você confia nele orando, mas está atento à sua voz, naquilo que ele quer que você faça. E Neemias é um exemplo disso. Essa associação entre o céu e a terra. E nós vamos ver aqui esse detalhe. Olha comigo, verso 13 e 14, caminhando para o final. Ele orou, mas continua: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Verso 14: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Meus irmãos, guarde essa frase: a fé jamais dispensa prudência. É por isso que você tranca a porta da sua casa, fecha as janelas, usa máscara. Se Deus quiser, está acabando. Passa o álcool gel. A fé não dispensa prudência. Nós temos que tomar cuidado com o fatalismo. Neemias nos dá esse exemplo. Há um ataque iminente. Não é blefe de Sanbalate. Já ouvimos pessoas que moram lá perto 10 vezes nos falar. Já ouvimos inimigos dizendo que vamos fazer algo. E imediatamente ele coloca nos pontos mais frágeis, mais susceptíveis ao ataque. E ele encoraja o povo, fala: olha, vocês não vão deixar a colher de pedreiro. Não sei se vocês já notaram a arte dessa série, uma colher de pedreiro. Não sei se você já percebeu um detalhe no cabo da colher de pedreiro. Você vai ver uma espada e uma pá. Ou seja, eles lutavam, nós vamos ver isso semana que vem, se Deus quiser, e trabalhavam ao mesmo tempo. Porque o inimigo era real, não era blefe. Qualquer momento ele poderia entrar e fazer o que ele queria: confusão, morte, parar a obra do Senhor. E Neemias vai dizer o quê? Olha as palavras de Neemias como um leão que ruge diante do povo: não tenham medo deles. Aí, se você estivesse com eles, você diria: como não, Neemias? Somos poucos e frágeis, nossa muralha ainda não está pronta, e estamos cercados de todos os lados por inimigos furiosos. Como não ter medo, Neemias? A solução, Neemias vai dizer: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Eu quero usar uma ilustração que eu amo das Escrituras, quanto a essa lembrança que Neemias pede ao povo, que tragam a memória de que Deus é grande e temível. A ilustração está lá em 2 Reis, capítulo 6, talvez conhecida pelos irmãos, do verso 8 ao 17. Quando o povo estava cercado, era uma situação parecida. O povo de Deus cercado, só que era por Ben-Hadad, rei da Síria. Ele havia cercado uma outra cidade que era Samaria, capital do reino do sul. E com o seu exército, ele atacaria a qualquer momento. E o povo ali preso, secado pelos inimigos. De manhã, Geazi, discípulo de Eliseu, o profeta tem tanto que substituiu Elias. De manhã, Geazi se depara com um exército secando a cidade. E ele procura o seu mentor e faz a retórica pergunta: o que faremos, Eliseu? O que faremos, Eliseu? E agora? Olha a resposta de Eliseu. O profeta respondeu. Imagina uma oração dessa. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos
do que estes. E Eliseu orou. Olha a beleza dessa oração. Para aquele Geazi que precisava ver para crer, que não tinha fé do mesmo profeta. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu fico contemplando a imagem, não sei por que ainda não fizeram um filme desse. Imagina abrindo os olhos de Geazi para a realidade daquilo que ele não via, ele não conseguia ver, mas existia. Neemias traz à memória o que comumente você e eu esquecemos, especialmente quando nós estamos com medo. Neemias lembra aos seus compatriotas quem é que estava do lado deles. O Deus provedor, que até então aquilo era a provisão de Deus, o mesmo Deus protetor. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro em circunstâncias como essa. Ele é bem presente em circunstâncias como essa. O próprio Senhor dos exércitos. Lembrem-se, vocês são minoria, mas vocês são minoria do Deus dos exércitos. E cá entre nós, você e Deus é a maioria. Mas observem que esse Deus jamais, Ele não fez, não faz e não fará a parte sua. Jamais faria a parte deles. Embora a condição deles fazerem a parte deles vinha dele mesmo. O que Neemias encerra dizendo? Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Gente, se eu estivesse lá, eu teria dado um urra. Tinha levantado a minha espada, seja com o que estivesse na minha mão, e gritado, animado com um discurso desse. Sem dúvidas, encheria qualquer covarde de coragem. Eu encerro perguntando para você: como você reage à ridicularização de seus inimigos? Especialmente quando o que eles dizem a seu respeito é verdadeiro, expondo uma fraqueza ou uma falha que você conhece muito bem. Como você reage? Você ora por sabedoria na maneira com que você precisa reagir? Você é sincero diante de Deus, a ponto de dizer: Deus, o Senhor sabe, isso é verdade. O que disseram é verdade, mas eu trago diante do Senhor e conto com a Tua graça de como reagir a isso. Eu gosto de uma frase de Spurgeon, isso me deixa muito humilde. Spurgeon disse certa vez que ninguém vai dizer tão mal acerca de você do que você merece. Ninguém vai falar tão mal de você como você merece. Isso nos deixa humildes, muito humildes, para não ficarmos reagindo por qualquer crítica que venham dizer a nosso respeito, especialmente quando nós fazemos o que é certo, como foi dito, muito bem dito aqui na abertura desse culto, quando nós queremos obedecer a Deus como igreja, como povo de Deus. Mas seja, meus irmãos, na área pessoal ou mesmo como igreja, se você está convicto do que está fazendo é o que o Senhor o chamou para fazer, guarde isso. A oposição é um sinal de que você está no caminho certo. A oposição é um sinal que você está fazendo o que é certo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, olha que interessante, Paulo vai dizer: porque uma porta grande e eficaz se abriu e há muitos adversários. A boa obra, abre aspas, aqui é um puritano dizendo, a boa obra segue adiante quando as pessoas se preocupam com ela. As desaprovações dos inimigos deveriam nos estimular em nosso dever e não nos distanciar deles. Fecha aspas. E eu encerro dizendo que hoje, ao celebrarmos a Santa Ceia, eu quero trazer algo à sua memória. Quando nós olhamos esses elementos do cálice e do pão, traga à sua memória que ninguém foi tão ridicularizado como Jesus foi. Por qualquer coisa que digam a teu respeito,
e se é verdadeiro, você poderia reagir com ira. Qualquer coisa que disseram acerca de Jesus era falso, porque ele jamais pecou. Ele foi o único que verdadeiramente foi ridicularizado, porque nenhuma acusação contra ele era verdadeira. Lucas 22, versos 63 e 65, antes da crucificação, depois capítulo 23, versículo 11, olha o que fizeram com o nosso Senhor. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Naquele dia, os inimigos se uniram contra a reconstrução de Jerusalém. Naquele dia, os inimigos também se uniram contra o Salvador. Pilatos era inimigo de Herodes, mas naquele dia eles se uniram para ridicularizar o nosso Salvador. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Como? Cobriram seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? Ele dirigiam muitas outras palavras de insulto. Nós sabemos que eles cuspiram nele. Nós sabemos que eles arrancaram parte da barba dele. Nós sabemos que eles o chicotearam. Existe humilhação maior? E se não bastasse, durante a sua crucificação, no momento de mais dor, de mais abandono, sozinho, Lucas 23, verso 35, o povo ficou observando, o povo, não só as autoridades, não só os soldados, agora o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor, porque Jesus não reagiu com ira e não desceu daquela cruz, porque ele poderia ter descido e mandado uma legião de anjos fulminar a todos, e eu e você estaríamos no inferno agora. Louvado seja o Senhor, porque Jesus permaneceu crucificado, não por causa dos pregos, porque ele escolheu cumprir a vontade de Deus, mesmo sendo injustamente ridicularizado. O que segurou Jesus na cruz não foi os pregos, foi o amor dele pelo Deus, do qual ele obedecia e se sujeitava, e nisso, consequentemente, amor por mim e você, até o fim. E Jesus também ora. Ele também ora. E o que ele diz? Ele não faz uma oração imprecatória. Mesmo sendo juiz, ele faz essa oração: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E eu quero encerrar com o último ponto prático para você e eu. Odeie não as pessoas que são enganadas pelo inimigo. Não odeie as pessoas. Odeie o engano do qual elas estão sendo sujeitas para odiar você. Porque se você for pensar, não é ódio contra você, é contra o seu Senhor. Especialmente quando você parece mais com Ele. E Ele já recebeu toda humilhação na cruz. E Ele vai te dar condição para orar como Ele orou. Uma condição que não é humana, é sobrenatural. E graças a Deus que Ele colocou em nós o sobrenatural, o seu próprio Espírito, para te dar o domínio próprio, para orar, mesmo que for pelos seus inimigos. E pedir: Deus, perdoa fulano, perdoa cicrano pela humilhação que ele me causou de maneira pública. Ele não sabe o que faz, ele está sendo cegado, ele não conhece a luz que eu conheço, ele não conhece o Cristo que eu conheço, ele nunca recebeu o amor que eu recebi, e o Senhor me dá a condição de orar por ele, ter misericórdia da vida dele. Isso é divino, meus irmãos. Isso é divino. E eu quero encerrar dizendo que, se quando nós confessamos nossos pecados, antes de participar desses elementos, foi porque Jesus orou ao Pai e ao mesmo tempo recebeu sobre si a culpa de todos os nossos pecados. E agora eu quero que você preste bem atenção nesse finalzinho. Eu já falei que eu vou encerrar umas 3 vezes, mas agora eu vou encerrar mesmo.
esse finalzinho. Ele não só nos dá condição de reagir como ele reagiu, mas não há amor tamanho que sofre com você qualquer ridículo que você venha a sofrer. Porque Jesus foi ridicularizado. Ele simpatiza com a sua dor. Não há psicólogo como esse. Não há marido ou esposa que te ouça como ele e que sente a dor da humilhação que você sofreu. Ele não só recebeu na cruz, mas ele se simpatiza com a sua dor. Meus irmãos, que Deus maravilhoso nós temos. Que Deus maravilhoso nós temos. Vamos orar? Pai, nós queremos bendizer o Teu nome. Nós queremos trazer à nossa memória a beleza da Tua santidade, a expressão perfeita de quem Tu és no Teu Filho Jesus. Pai, obrigado pelo exemplo de Neemias, pela sabedoria que o Senhor deu a Neemias. Obrigado pela reação dele. Obrigado pela vida digna de ser imitada de Neemias. Obrigado pela sinceridade dele em orar. Obrigado pela prudência dele em agir. Pai, nós te bendizemos pela beleza da Tua palavra. Oh, Senhor, nos ajuda a sermos tão sábios, assim como o salmista vai dizer que eu sou mais sábios do que os anciãos, porque confio na Tua palavra. Pai, nós te agradecemos, porque assim como Neemias somos imperfeitos, mas também o Senhor nos capacita para a boa obra. Nós te agradecemos, porque o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os chamados. Nós te agradecemos, porque o Senhor não escolhe os fortes, mas os frágeis, para que a força que nós temos, a condição que nós temos, as pessoas reconheçam que vem do Senhor e o Senhor receba glória. Pai, obrigado pelo Teu Filho Jesus, o exemplo perfeito de como reagir à humilhação, não só a humilhação verbal, mas física. Obrigado por Ele ter orado por nós. Obrigado porque agora o Senhor simpatiza com a nossa humilhação, com a nossa dor. E nós não precisamos devolver o mal com o mal, mas nós podemos abrir o coração diante do Senhor e deixar com que o Senhor nos faça justiça. E um dia o Senhor será glorificado pela justiça da punição dos nossos inimigos, mas compete ao Senhor fazer isso. E nós queremos confiar e descansar juntamente com os mártires diante do Teu trono, perguntando: até quando? Até quando? Oh Senhor, ajuda-nos a orar em conformidade à Tua palavra, a pedir e a clamar misericórdia pelos nossos inimigos, mas também a pedir que a Sua justiça seja feita, a pedir com que o Teu nome seja honrado em punir o mal. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Pai, para sermos de fato um povo Teu. Pai, nós também Te agradecemos por esse momento tão oportuno. Te bendizemos pelo privilégio como igreja do Senhor, Pai. No nome precioso de Jesus que oramos. Amém.